Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Eu iria ler hoje o 23, né? Nós estamos lendo sempre uma sequência, né, dos nossos estudos do livro de Gênesis. Mas eu vou ler o capítulo 22 ainda, esse último trecho aqui, versículo 20 ao versículo 24, até o final, esses últimos versículos do livro, do capítulo, porque eu queria destacar uma coisa aqui. Eu poderia passar já para o 23, mas eu achei por bem falar de uma coisa que tem tudo a ver com estes últimos trechos, e que normalmente as pessoas acham que essas partes assim que falam de nomes, de gerações, né, não tem nenhuma importância, mas tem uma grande importância. E tem uma lição aqui que eu queria tirar, estudar, meditar com vocês um pouquinho. Então, nós falamos muito rapidamente semana passada, né? Então eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso, desses últimos trechos. Aí semana que vem, se Deus quiser, vamos falar sobre o capítulo 23, tá bom? Vamos ler então. Gênesis capítulo 22, versículo 30. Versículo 20, tá? Já? Bora lá. Passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezed, Azor, Pildas, Didlaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes oito deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Teba, Gaã, Taás e Maaca. Então, este texto aí que eu quero meditar um pouquinho com vocês agora. Bom, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe, fale conosco através da sua palavra. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos pedir, Senhor, a tua misericórdia sobre nós. Pedir que o Senhor fale para o nosso coração através da tua santa palavra, para que o Senhor nos edifique, Senhor, na tua verdade. Nós rogamos em nome de Jesus, Pai. Nos perdoe os pecados e nos ilumine, para que nós possamos entender a Escritura Sagrada e aplica também a tua palavra ao nosso coração, à nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Que assim seja, Senhor. Amém, meu Deus. Amém. Amém. Eu falei para vocês semana passada que esse texto, ele apresenta para nós os finais, né, da vida tanto de Abraão como da vida de Sara. Então, já vai fazendo assim, tipo uma introdução desse final da vida deles, desse casal tão importante na história da revelação, na história da redenção, para a nossa salvação. Então, é um texto muito importante, porque mostra esse final. Ao mesmo tempo que mostra esse final, começa a falar também daqueles que vão prosseguir essa revelação, daqueles que vão continuar essa revelação. Isso, na história bíblica, é muito importante. Deus, ele vai operando o seu plano, a sua vontade, através de certos homens e mulheres. E, como nós vimos no caso aqui, do homem que era o Abraão e da sua esposa, que foi Sara, né? E também, ao mesmo tempo que ele vai implantando esse plano através desses homens, ele tem um plano. Esse plano é um plano geral, é um plano da redenção que ele foi implantando através da vida deles ao longo da história. Mas tem também um plano, vamos dizer assim, mais específico com relação à vida deles. Então é como se eu pudesse dizer assim: existe um plano geral, que é o plano todo da redenção de Deus,
que ia culminar com o Senhor Jesus Cristo, a vinda de Cristo para nos salvar. E existe, dentro desse plano geral, existem vários pequenos planos de Deus para essas pessoas específicas, que Deus estava usando para a implementação desse plano maior, desse plano mais importante, desse plano geral. Então, Deus tinha um plano menor, o mais específico para a vida deles, que é claro, estava ligado a esse plano maior, né? Então, a história da Bíblia, por exemplo, quando nós lemos tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, nós vamos observando isso, que existe o início da vida desses homens, uma revelação de Deus a eles, do plano de Deus, Deus chamando esses homens, Deus se revelando a eles, Deus implementando toda a sua vontade na vida deles, e depois vem o declínio, porque eles vão morrer, porque eles vão perecer, porque eles vão partir desse mundo também, como todo homem perece. E aí, a partir do momento do declínio deles, vem já a preparação da continuidade, porque eles passam, mas o plano continua, o plano de Deus vai continuar, o plano maior de Deus, o plano mais geral de Deus vai continuar. Então a Bíblia sempre vai mostrar essa realidade, não é? Nós já temos estudado isso na vida desses homens todos aqui no livro de Gênesis. Nós vimos isso na vida do próprio Noé, e antes de Noé, na família piedosa, como aqueles homens foram usados por Deus, e depois passaram também. E vemos, como eu disse para vocês agora, em Noé, vemos em Abraão agora, e vamos ver continuamente através da história da revelação. Abraão agora foi um homem tão importante na revelação de Deus, mas vai morrer, e vem Isaac, vem o tempo de Isaac. E esse tempo de Isaac também é específico, é limitado, e ele vai passar também e virar outro, né? Que é o seu filho Jacó. E Jacó também vai passar e virar então os seus filhos, de uma maneira muito especial, quando nós vamos estudar ainda, José, que vai ser muito usado por Deus, e assim por diante. Quando nós chegamos no Antigo Testamento, mais adiante, na vida de Moisés, nós observamos também a mesma coisa, que o Senhor Deus chama Moisés, se manifesta a ele, se revela a ele, usa-o poderosamente nesse plano de redenção, de salvação do povo de Israel, tirando o povo de Israel do Egito. E depois Moisés também morre, e aí começa a usar um outro homem, que é Josué. E sobre Josué, a própria Bíblia vai dizer assim, né? O Senhor Deus vai dizer, lá no início do livro de Josué, por exemplo, só para ilustrar isso que eu estou dizendo, no livro de Josué, no capítulo 1, a palavra de Deus vai dizer também assim, da seguinte forma, versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, o tempo dele se cumpriu, ele morreu, ele já foi usado por Deus, já cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Dispõe-te agora, passa este Jordão. Ou seja, agora é a vez tua, Josué, de tu fazeres isso, de tu levares adiante o meu plano, meu propósito. Vai agora e passa o Jordão, porque o povo tinha que atravessar o Jordão e tomar posse da terra. Então a Bíblia vai mostrar isso no Antigo Testamento várias vezes, vai mostrar com Davi, vai mostrar então com todos esses homens de Deus. No Novo Testamento a mesma coisa, através dos apóstolos que tiveram tempo específico. O Senhor vai dizer num certo momento: devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar, né? Então a mesma coisa vai acontecer no Novo Testamento. Deus vai usar aqueles homens de uma maneira especial para o plano da redenção, mas eles também passaram. Mas então o homem passa, o homem é usado por Deus, o homem é usado como instrumento de Deus, mas ele passa, mas o plano de Deus permanece, a vontade de Deus permanece, o propósito de Deus permanece, e nada realmente do que Deus planejou, do que Deus decretou, do que Deus determinou vai passar de maneira nenhuma. Mas
vai com certeza se cumprir através da implementação de Deus desse plano. Então, o que Deus planejou realmente vai acontecer. Eu queria meditar um pouco com vocês sobre este assunto. Então, quando nós observamos aqui, neste livro, neste trecho da Palavra de Deus, quando a Palavra de Deus vai dizer assim, está falando aqui do irmão de Abraão, como diz, passadas estas coisas foi dada a Abraão, notícia a Abraão nestes termos, Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. E aí fala vários irmãos aqui, mas um fato especialmente importante nesse trecho está exatamente aqui no versículo 23, quando diz assim: Betuel gerou a Rebeca. Quem era Rebeca? Você sabe quem era Rebeca, não sabe? Quem era Rebeca? Não sabe? Rebeca quem era? Rebeca será aquela que vai ser a mulher de quem? De Isaac, né? Então, no capítulo 23 nós temos a morte de Sara. No capítulo 24 nós temos Abraão colocando diante do seu servo, um servo de confiança dele, uma tarefa muito difícil, mas muito importante, não é? De buscar uma esposa para o seu filho Isaac, entre os seus parentes. E essa esposa será exatamente quem? Rebeca. Lá no capítulo 24, no versículo 23, diz: e lhe perguntou, já o servo de Abraão falando, conversando com Rebeca: de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? E ela respondeu: sou filha de quem? Olha só, de Betuel, filho de Milca, a qual deu à luz a Naor. Então, quando nós pegamos esse trecho aqui do versículo 24, nós vamos entender o porquê dos versículos 20 ao 24 do capítulo 22, que parece para nós coisa sem importância quando nós lemos. É só citações de nomes, quer dizer, o irmão de Abraão gerou filhos, não é? A esposa deu filhos a ele, como o texto diz, foi dada notícia a Abraão nestes termos: Milca tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Aí vem uma porção de citação de nomes, Uz, e assim por diante, Quemuel, Buz, Quemuel, pai de Arã. Mas o versículo 23 mostra o significado destas citações. É que Betuel gerou a Rebeca. E quem seria a Rebeca? Seria aquela que iria ser a esposa de Isaac, o filho da promessa. Vocês estão entendendo a importância? Quer dizer, às vezes a gente passa certos trechos da Bíblia e pensa assim: são só nomes, isso aqui não é importante. Não, mas os nomes na Bíblia, e cada trecho tem a sua importância, as genealogias, os nomes, porque tem um propósito. E o propósito aqui destes nomes, desta citação, é que Rebeca, a futura mulher do filho da promessa, é citada. Quer dizer, Deus aqui registrou, o Espírito Santo registrou, para que nós soubéssemos quem seria essa mulher, qual a origem dela, e depois o texto vai se referir a essa mulher no versículo 24, mostrando que ela era exatamente filha de Milca, filha de Betuel, um dos filhos de Milca, como o texto vai dizer, aqui no capítulo 24, né? Sou filha de Betuel, filha de Milca, a qual ela deu à luz a Naor. Então isso mostra que esta citação é importante porque está se referindo à futura esposa do filho da promessa, e muito mais do que uma simples menção de uma esposa de um homem importante na Bíblia. Este homem tem importância por quê? Porque através dele viria quem? Cristo. E através desta mulher, que seria a esposa dele, viria Cristo, ou seja, da união deste casal, Cristo viria. Os descendentes de Abraão iriam se multiplicar. Deus iria cumprir a sua promessa, multiplicar
este povo e através desse povo trazer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu queria que vocês pensassem, como eu disse, eu achei tão importante esse trecho que eu achei por bem nós olharmos para ele um pouquinho mais hoje, nos determos dele, em vez de passar para o capítulo 23, exatamente por causa disso, porque é preciso nós destacarmos que aqui Deus estava implementando o seu decreto, o seu plano de redenção, através desses nomes e dessas pessoas, e especialmente dessa mulher, Rebeca, descendente do irmão de Abraão, que seria esposa de Isaac, o filho da promessa. Então, eu penso que esse texto ele serve para nós de reflexão a respeito de muitos assuntos. Primeiro, o primeiro assunto é a respeito da soberania de Deus. Deus ele é soberano. O segundo é a respeito de que Deus não depende do homem, de que Deus não depende da nossa fraqueza humana. Terceiro lugar, e tudo isso está ligado ao primeiro aspecto da soberania de Deus, em terceiro lugar, de que o futuro é garantido por Deus. O futuro não é incerto, mas o futuro é garantido por Deus. E em quarto lugar, tudo é para a glória e honra de Deus. Então eu queria que nós pensássemos nesses 4 aspectos essa noite, que esse texto ele mostra para nós. Ele tem a ver com esses 4 aspectos, ou seja, primeiro, a soberania divina. Segundo, que Deus ele não depende ou ele não está limitado por nós e pelas nossas fraquezas, ele não precisa de nós. Terceiro, que o futuro é garantido por Deus, aquilo que vai acontecer, aquilo que já aconteceu, aquilo que está acontecendo e aquilo que vai acontecer no futuro é completamente garantido por Deus, está no decreto de Deus, está no controle de Deus. E em quarto lugar, que tudo vai concorrer para a sua glória, para o seu louvor, para a sua honra. Isso é importante para nós pelos seguintes motivos. Nós, muitas vezes, estamos achando que a nossa visão humana e pecaminosa da vida, das coisas, o pecado faz com que nós não entendemos as coisas de Deus, e não, como eu tenho sempre falado para vocês, o pecado é uma falsificação, e ele faz com que nós não compreendamos a realidade. Nós vivamos numa falsidade, numa mentira. Então o que a gente observa sempre é que o pecado não deixa nós descobrirmos essa realidade, mas a palavra de Deus vem e mostra essa realidade. Mas quando nós estamos dominados ou influenciados pelos conceitos do pecado, que influenciam a nossa mente, o nosso coração, aí nós não conseguimos compreender, irmãos, a beleza do plano de Deus, a verdade que Deus está mostrando para nós. E é por isso que eu queria que nós meditássemos um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes nós estamos sendo levados pela essa falsificação do pecado, o pecado, a incredulidade, o que o pecado produz, influenciando a nossa mente, faz com que nós não consigamos compreender a beleza do plano de Deus, a segurança que o plano de Deus nos dá. Por exemplo, nós achamos, isso é uma atitude pecaminosa, que nós não precisamos de Deus, da soberania de Deus, ou que é melhor para nós que Deus não seja soberano. Isso está dentro de nós, ou seja, aquela atitude de achar que é melhor que Deus não seja soberano, é melhor que eu tenha o controle das coisas nas minhas mãos, é melhor para mim que tudo esteja nas minhas mãos, que eu possa ter o controle, que eu possa decidir o meu futuro, que eu possa ter o controle sobre as coisas da vida, sobre o que tem a ver, sobre o que vai influenciar a minha vida, que eu possa controlar isso. A nossa tendência é nós acharmos que se Deus tiver o controle absoluto e nós não, isso é ruim para nós. No entanto, é exatamente o oposto, exatamente o contrário, ou seja, o que a palavra de Deus vai mostrar, e isso vai mostrar claramente aqui, é que se não fosse a soberania de Deus,
se não fosse o controle de Deus, se Deus permitisse, como às vezes os arminianos pensam, né? Outros grupos, se Deus se esquivasse ou de alguma maneira evitasse ser soberano, pobre de nós. Porque o que a Escritura mostra exatamente é que é por causa da soberania de Deus que nós temos segurança. É porque Deus é soberano que nós temos segurança. Não é isso que os textos mostram? Por exemplo, esse texto mostra o quê? Veja bem, parece uma coisa tão sem significado esses nomes. Ora, todo dia nasce gente, não é? Todo dia nasce gente, todo dia homens se tornam pais, mulheres se tornam mães, todo dia nascem bebês, nascem criancinhas. O que tem de mais o nascimento dessas pessoas? Ora, será que o texto bíblico foi posto aqui por Deus apenas para registrar, sem nenhuma importância, mas porque Naor era um irmão de Abraão, então foi registrado aqui só por isso? Mas que não tem nenhuma importância, porque afinal de contas, todo dia nasce gente, todo mundo tem família, ou pelo menos quase todo mundo, né? Tem irmão, tem sobrinhos. E o que tem de mais o nascimento desses filhos de Naor? Só que a Bíblia vai mostrar o quê? Que esse nascimento desses filhos de Naor, dentre essas pessoas todas que nasceram, nasceu uma mulher muito importante para a história da redenção, que foi quem? Eu repito, Rebeca. Rebeca, essa mulher importantíssima para a história da redenção. Isso mostra o quê? Que Deus, no controle, inclusive dessas coisas que para nós podem parecer tão normais, tão sem grande significado, é tão natural, faz parte da vida, mas Deus tem um controle sobre todas essas coisas, de maneira que Ele está levando todas essas coisas para um propósito, para um plano de redenção do seu povo na terra. De maneira que as coisas não são deixadas ao acaso, de maneira que Deus não se esquiva da sua soberania, não evita a sua soberania, ao contrário, a Bíblia mostra que Deus é soberano, completamente soberano, e que aqui Ele continua controlando todas as coisas, para cumprir o seu propósito, e que se não fosse o controle de Deus, até nesses nascimentos e até nessas coisas que para nós pode parecer tão natural, não viria a redenção, nós não seríamos salvos. Se Deus não fosse soberano, se Deus não controlasse todas essas coisas, ninguém seria salvo. E esse texto, entre outras coisas, mostra também isso para nós, que Deus estava no controle de tudo, e Deus fez com que gerou esta mulher chamada Rebeca, que através dela viria os descendentes, e o grande filho da promessa, a semente que iria esmagar a cabeça da serpente Satanás. Esse que iria esmagar, Cristo Jesus, viria exatamente de tudo isso que está acontecendo aqui. E é por isso que isso aqui não é simplesmente um registro de um nascimento de pessoas quaisquer, porque eram parentes ou tinham a ver com Abraão, mas é o registro de pessoas, especialmente desta pessoa, Rebeca, através da qual viria o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Então o que a Bíblia mostra? Graças a Deus, que Deus é absolutamente soberano sobre tudo, que as coisas não acontecem por acaso, que as coisas não estão aí ao léu, ou de qualquer maneira, mas elas estão realmente no controle de Deus, e graças a Deus por isso, e é por isso que nós vamos ser salvos. É por isso que nós vamos ser salvos. É por isso que os eleitos de Deus, é por isso que os crentes verdadeiros, é por isso que aqueles que são realmente do Senhor têm esperança verdadeira, e não o contrário, como muitas vezes nós pensamos, que, se eu pudesse controlar tudo. Não, é porque o Senhor tem um controle nas suas mãos, é porque Ele é absolutamente soberano, é que alguém realmente poderá ser salvo, e fora disso, não há salvação de forma nenhuma, de maneira nenhuma. A segunda coisa, como eu falei para vocês, que nós muitas vezes pensamos, é que a questão de que Deus, Ele não depende das nossas fraquezas e de nós mesmos. Você já acha que alguma dessas pessoas aqui são pessoas perfeitas? Não.
Vocês acham que o próprio Abraão era perfeito? Não. Isaac era perfeito? Não. E Rebeca? Também não. Ora, Rebeca vai ser aquela o quê? Vai ser aquela que vai enganar o seu próprio marido e o seu próprio filho. Vocês conhecem a história, não é? Lá no capítulo, vamos dar uma olhada aqui rapidinho, o capítulo 27, Rebeca vai dizer: no versículo quando estava chegando o momento da bênção de Isaac, no versículo 6 do capítulo 27, diz assim: então disse Rebeca a Jacó seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú teu irmão assim: traze caça e faze uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-las a teu pai, para que coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu filho, é homem cabeludo, e eu sou liso. Dá-se ao caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Respondeu-lhe sua mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho, atende somente o que eu te disser. Vai, traze-mos. Ele foi, tomou e trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele de cabritos cobriu as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Então você percebe o que nesse trecho aqui? Esta mulher tão importante, que é citada lá no capítulo 22, foi capaz de fazer isso. Foi capaz de enganar o seu marido e o seu próprio filho para beneficiar o outro filho, não é? Então eles não eram perfeitos, eram pecadores, como nós temos observado. Se Deus dependesse então da perfeição ou da santidade absoluta de qualquer ser humano, ninguém seria salvo. E o fato é que nós muitas vezes nos sentimos frágeis, fracos, não é? E pensamos assim: as nossas fraquezas, nossas limitações. Nós muitas vezes achamos, nesses momentos, às vezes até de dúvida, de ansiedade, de preocupação, que nós não vamos conseguir, por causa das nossas fraquezas, por causa das nossas limitações, por causa dos nossos pecados, por causa, enfim, das nossas imperfeições. Mas o que a palavra vai dizer? A palavra de Deus vai dizer que Deus não salva por causa da perfeição dos homens. Deus não salva por causa do homem, porque existe alguma capacidade ou alguma justiça ou qualquer coisa no próprio homem, mas Ele salva e Ele opera por causa da sua graça. E apesar destes homens, apesar das suas fraquezas, apesar das suas imperfeições, apesar das suas limitações, Deus operou a graça, venceu essas fraquezas, venceu essas limitações e de fato salvou. Então Deus não depende de nós, ou não depende das nossas forças, não depende das nossas próprias capacidades, mas Deus depende apenas da sua própria obra, da sua própria determinação, do seu próprio decreto, do seu próprio poder. Como o apóstolo Paulo vai dizer, o Evangelho é o poder de quem? Para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. Imagine se Deus dependesse
de nós. Não dependesse da nossa força, do nosso poder, da nossa capacidade, ou da nossa perfeição, ou de qualquer coisa em nós, ninguém seria salvo. Mas a graça está exatamente em que Ele nos salva. É o poder dEle, a obra dEle, é a manifestação exatamente da sua potência em salvar. Do Senhor vem a salvação. Jonas disse na barriga do peixe: é o Senhor que salva, Ele salva, do Senhor vem a salvação, ninguém mais pode salvar. E também isso, então, nós vemos a soberania de Deus em cumprir todos os seus planos, e nós vemos que Deus, nessa soberania, Ele age, e Ele age não porque os homens sejam capazes ou tenham condições de por si só implementar por si só o plano de Deus, mas Ele age pelo poder dEle, fazendo com que essas fraquezas humanas, essas imperfeições humanas, elas acabem manifestando a própria graça de Deus, porque Deus vai agir e vai transformar e vai operar nestas fraquezas, manifestando o poder dEle. Quer dizer, o que se manifesta é só Deus salva, só Deus realmente pode salvar, e é o poder de Deus, e Deus não depende dos homens. Então é a graça de Deus. Isso é consolador para nós. Quer dizer, nós achamos, como eu disse no primeiro ponto, que se Deus não fosse soberano, se nós tivermos o controle, é melhor para nós. Aí eu mostrei que não. Deus, louvado seja Deus, demos graças a Deus a esse Deus soberano. Ele tem um controle de tudo. E que bom que é assim, porque pobre de nós, se nós tivéssemos o controle. E também, Deus não depende de nós, Deus não precisa de nós. Deus não depende da nossa força ou da nossa fraqueza, mas do poder dEle para implementar o seu plano, o seu projeto de salvação. Em terceiro lugar, eu mencionei para vocês também um outro detalhe importante que tem a ver com tudo isso. É a questão do futuro. É a questão do futuro. Então nós temos uma grande preocupação muitas vezes quanto ao futuro. Tem aquela história assim: o passado eu sei, eu conheço, eu já vivi o passado, eu não posso fazer mais nada contra ele, já passou, né? O presente eu estou vivendo, e muitas vezes nós achamos que nós temos o controle sobre o presente. Não temos também. Mas nós, muitas vezes, na nossa ilusão, achamos que nós podemos controlar o presente. Mas o futuro nos causa uma certa ansiedade, porque o futuro nós não sabemos o que virá. Nós não temos sequer ideia do que virá amanhã, do que virá daqui a alguns minutos, do que vai acontecer daqui a um minuto. Isso causa uma ansiedade muito grande em nós. Muitas vezes, se nós formos parar para olharmos dessa maneira, dessa forma, nós vamos ficar muito ansiosos. Mas esse trecho também nos traz consolo, por quê? Porque mostra que Deus tem um controle absoluto sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Porque esse texto está fazendo o quê? Ele está mostrando o quê? Que Deus controlou o passado. Esse texto ele é uma espécie de divisor de águas na história de Abraão, mostrando o seguinte, que Deus controlou o passado dele, que Deus esteve com ele. Quando nós lemos os capítulos anteriores, nós vamos aprender exatamente isso, que Deus controlou a vida de Abraão continuamente. Deus o chamou, o tirou lá da sua terra, da sua parentela, e disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. E de fato Deus cumpriu as suas promessas, abençoou Abraão, levou Abraão, conduziu Abraão continuamente, guardou Abraão, deu-lhe graça, como ele era também um homem pecador, o fortaleceu, deu graça para que ele perseverasse, permanecesse, fortaleceu a sua fé, mesmo nos momentos em que ele, como pecador, também vacilou na sua fé, até que o levou o ápice da prova da fé. Foi o capítulo anterior, não, esse capítulo 22, quando então ele oferece o próprio filho Isaque em sacrifício a Deus, se dispõe a oferecer o próprio filho Isaque em sacrifício a Deus. Deus
não permitiu que ele oferecesse, mas ele se dispôs a cumprir a ordem de Deus. O que isso mostra? Isso mostra que Deus tinha o controle absoluto sobre o que tinha ocorrido até aqui, o que passou até aqui, o que se passou até aqui, na vida deste homem, na vida de Abraão. Abraão não estava ali à solta, sem controle, mas Deus o estava controlando, Deus o estava sustentando, Deus o tinha na mão continuamente, controlando toda a sua vida, dando-lhe graça, sustentando, fortalecendo a sua fé e assim por diante. Ele ofereceu o seu filho. Esta aliança se mostrou real. Essa aliança entre Deus e Abraão se mostrou real exatamente nesta fé de Abraão em oferecer o seu próprio filho em sacrifício a Deus, e tudo isso estava cumprindo o propósito de Deus em Cristo para nos salvar. Mas agora este homem vai chegando aos finalmente dele. Sara vai morrer já no capítulo 23. Próximo texto que nós vamos estudar com a graça de Deus, se Deus quiser, é o capítulo 23 da morte de Sara. Está acabando o tempo para ela, quando esses fatos são mencionados aqui. E o próprio Abraão também vai morrer. Próximos capítulos, então, vai mostrar isso. E o capítulo 24, Abraão, já idoso, bem avançado em anos, diz o texto no capítulo 24, o Senhor em tudo havia abençoado, disse Abraão ao seu antigo servo, então, vai e toma uma esposa para o meu filho. Porque ele sabia que ele já estava partindo deste mundo. Então o Senhor tinha cuidado do passado dele, e agora a vida dele já estava chegando no final. O sol da vida de Abraão já estava se pondo. O dia já estava indo embora. A vida estava passando, estava se aproximando da morte. E agora? Será que Deus não cuidaria de Abraão? Será que Deus abandonaria o futuro de Abraão? Isaac, o que Deus iria fazer com Isaac? Deus o abandonaria também? Deus esqueceria o seu plano? Teria Deus feito promessas a Abraão de um filho através do qual tantos descendentes iriam nascer, e agora Deus iria esquecer isso? O que o texto diz? Não, meus irmãos. Deus não esqueceu. Deus não esqueceu porque diz a palavra de Deus, exatamente neste texto, que nasceu uma mulher que viria a ser, lá no capítulo 24 vai mostrar, a esposa de Isaac. E através desses fatos, Deus iria cumprir o seu propósito quanto ao futuro, assim como Deus cuidou e operou no passado e no presente, estava operando, também o futuro estava garantido, porque Deus é fiel a si mesmo, ao seu decreto, à sua vontade, e aquilo que ele tinha determinado fazer, ele com certeza iria fazer. Amém? Então nós observamos exatamente este fato também. Ou seja, meus irmãos, que nós não temos que ficar preocupados quanto ao futuro. Consolador é saber que Deus é soberano. Consolador é saber que, apesar de nós sermos pecadores, Deus, limitados e fracos, bom, Deus não precisa da nossa força. O Evangelho é o poder de Deus, a obra de Deus, a graça de Deus. Mas é também consolador saber que o nosso futuro, que nós não temos ideia do que virá, nós não temos ideia do que vai acontecer, mas nós podemos ter uma certeza absoluta de que esse nosso futuro também está nas mãos de Deus. Que se nós somos servos de Deus, se nós somos servos de Cristo, e se nós somos descendentes de Abraão, se nós somos dos da fé, como Abraão era da fé, assim como Deus cuidou do passado de Abraão, estava cuidando dele, iria cuidar do futuro dele, assim também o Senhor Deus, que tem cuidado do nosso passado, que um dia cumpriu o decreto dele, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8,
ao que conheceu, a estes chamou. Aos que chamou, a estes... Desculpe, aos que predestinou, a estes chamou. Aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Esse decreto de Deus, de que um dia Ele nos conheceu lá na eternidade, Ele nos amou, Ele cumpriu esse decreto da predestinação, nos chamando na terra. E Ele chamou você. Se você é um crente verdadeiro, uma crente verdadeira, Ele chamou vocês no passado. Ele operou a fé no coração de vocês. Hoje vocês são crentes. Esse Deus tem cuidado de vocês até aqui. Esse Deus tem sustentado vocês até aqui. Então, assim como Ele tem feito isso, se vocês são realmente crentes em Cristo Jesus, salvos pela graça, pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, assim também o futuro, que eu não sei o que virá, eu não sei o que ocorrerá, eu não sei o que me trará, mas eu posso ter certeza disso. E se eu sou um servo de Deus, um crente em Cristo Jesus, a minha vida está nas suas mãos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que o monte nascesse, né? Tu és Deus. Exatamente. Tu és Deus, né? Então, antes que se formasse a terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E Ele continua sendo Deus. E o nosso futuro está nas suas mãos. Então não precisamos temer. Esse texto mostra isso também para nós, né? Que não somente o passado de Abraão, Deus tinha operado e cuidado dele, mas Deus estava com tudo garantido lá no futuro. Já estava trazendo essa moça, essa jovenzinha Rebeca, para ser a esposa do filho da promessa. E Deus iria cumprir todos os seus propósitos. Amém? E finalmente, irmãos, tudo isso Deus estava fazendo para quê? Qual era o ápice do plano de Deus? Cristo. Cristo Jesus, o Senhor. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui para o livro de Mateus. Leiam comigo aí, por favor. Mateus, capítulo 1. E mais uma vez aqui nós temos uma parte que são muitos nomes e muitos nomes, não é? E nós achamos, mas qual é a importância disso? Nunca pense que essas genealogias, esses nomes não têm importância, irmãos, porque tem grande importância e nos ajuda a entender o plano da redenção de Deus. Vamos olhar então para Mateus capítulo 1. Leia comigo aí, por favor. Aqui mostra a genealogia de Jesus Cristo, mostra os que nasceram antes de Jesus e que Deus foi gerando essas pessoas, que geraram outras pessoas, que geraram outros, até que veio o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azol. Azol gerou a Sadoque, Sadoque gerou a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus.
que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi ao exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Todos esses homens estavam no decreto de Deus, esses nomes, essas gerações, até que nascesse quem? Cristo, o Salvador. Mas o que nos interessa lá do final do capítulo 22 é que aquela mulher citada, Rebeca, que seria esposa de quem? Isaac, né? E o texto inicia exatamente com alguém que está ligado a ela. Quem? O próprio Isaac. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Ali começou tudo. Com Abraão, que gerou a Isaac. Através de quem? Carol? Através de quem? Através de Rebeca. Entendeu? Então a importância desta mulher para todo o plano de Deus. E o que Deus estava delineando, escrevendo, implementando tudo o que Deus estava ali implementando, fazendo o quê? Olhando para o nascimento do seu Filho, Cristo Jesus, o Salvador, o Rei da Glória. E aí Mateus vai dizer: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria sua mãe desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e esse será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Tudo estava no decreto de Deus, que Deus foi profetizando e revelando aos seus antigos profetas. E Abraão era quem? Profeta. Nós já vimos isso, né? O Senhor disse esqueci agora o nome dele, meu Deus do céu. Deixa eu olhar aqui só para relembrar. No capítulo, o título daquele rei fugiu da memória agora. No capítulo 20, Abimeleque. Ele era o profeta, o Senhor falou a Abimeleque: Abraão é meu profeta. Como diz aqui no texto, olhando para o capítulo 20, versículo 5, não sei, é minha irmã, e ela também me disse: ele é meu irmão. Com seriedade de coração e na minha inocência foi o que fiz isso. Respondeu Deus: bem sei que com seriedade de coração fizeste isso, daí eu tenho impedido eu de pecares contra mim e não permiti que a tocasse. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Então, todos aqueles fatos do passado não são sem significado, mas tinham relação com a vinda do amado Jesus. E Deus foi revelando tudo isso, e Deus foi operando tudo isso, e mostrando o significado daqueles acontecimentos. E eu posso, irmãos, afirmar a vocês, baseado nisso que a Escritura nos diz. O versículo 20 ao versículo 24 do capítulo 22 de Gênesis tem grande relação com o nascimento do nosso amado Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que é o Cordeiro de Deus, aquele que veio perecer por causa do seu povo, dar vida pelo seu povo, e que viria com certeza para morrer pelo seu povo. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o Senhor fala para José, através do seu anjo, que ele deveria colocar o nome de Jesus, porque ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Amém? E no final, o que tudo isso faz? Tudo isso glorifica
a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, quando ele fala e ele apresenta todo esse plano de Deus. Vamos olhar um pouquinho para Romanos agora. Quando ele fala, ele diz assim, lá no capítulo 1 de Romanos, ele diz assim, observe bem. Capítulo 1, verso 1, Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual é segundo a carne, veio da descendência de Davi, que nós já estudamos lá, que Mateus vai dizer que Davi é descendente de quem? De Abraão e, portanto, de Isaac. Tudo delineado por Deus, tudo no propósito de Deus, através daquelas genealogias e daquelas pessoas, vir Cristo. E Paulo vai mostrar o Evangelho de Cristo. Ele fala no verso 16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, justo viverá por fé. E esta é a carta mais sistemática da Bíblia, onde Paulo apresenta o Evangelho de Jesus, os temas do Evangelho, e ele vai concluir, meus irmãos, no capítulo 11, a exposição desse Evangelho todo, a partir do verso 33 em diante, ele vai dizer assim, 11:33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo isso vai resultar, no final das contas, na glória de Deus. Por quê? Porque vai manifestar a sabedoria de Deus. Eu espero, meus irmãos, que vocês possam ver em tudo isso o delinear da sabedoria de Deus em todas essas coisas. E nisso ver a glória de Deus. Naquela mulher, Rebeca, em tudo que aconteceu através deles, a vinda de Cristo, a salvação do seu povo, e lá na glória eterna, Deus vai ser honrado por ter operado, porque foi Ele que fez tudo isso. A honra, como Paulo diz, e Paulo encerra a sua exposição do Evangelho com a louvor a Deus. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. E quando nós entendemos isso, nós entendemos o motivo da nossa vida. Nós estamos aqui, nós fomos salvos para a glória de Deus. Isso tudo também é muito consolador. Então eu queria que vocês pensassem nessas coisas, tá certo? Que aquele trecho lá do final não é sem significado, mas tem um grande significado. Primeiro, mostra a soberania de Deus. Segundo, o que é consolador, porque que maravilha é Deus ser soberano e não nós sermos soberanos, porque nós não temos. Ai de nós se dependêssemos de nós mesmos, né? Mas louvado seja Ele na sua soberania, por sua soberania. Segundo lugar, Ele não depende de nós, das nossas fraquezas ou das nossas limitações. Ele não depende de nós, Ele depende apenas do seu poder, da sua determinação, do seu decreto. Isso também é consolador. Nós nunca devemos perder a esperança, mas olhar para Cristo, confiar nele, confiar na sua graça, na sua misericórdia. Terceiro lugar, o futuro está garantido. Nós não devemos temer o futuro por ele ser incerto, porque é uma coisa certa quanto ao futuro, vai acontecer aquilo que Deus determinou. O decreto de Deus vai se cumprir, e para nós será um decreto, para os eleitos, para os da fé, será um decreto de salvação eterna que há de se cumprir no futuro. E por último lugar, Cristo veio através de todos esses acontecimentos, porque Deus tinha determinado. Isso tudo glorifica a Deus. E para nós também é consolador, porque nós somos salvos por Cristo. Não iria falhar, porque Deus assim o quis. Era o plano de Deus, delinear do plano de Deus. E Cristo, salvando, redimindo o seu povo, glorifica a Deus. E nós aprendemos
que nossa vida está segura em Cristo e que a felicidade, o gozo verdadeiro, a paz verdadeira é vivermos para a glória desse Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E honrando a Deus por o que Ele fez por nós, vivendo para a sua glória. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que Deus, na sua misericórdia, na sua graça, nos abençoe, nos faça entender essas verdades mais e mais. Vamos orar ao Senhor. Senhor maravilhoso, obrigado, Senhor, por termos passado aqui esses momentos estudando a Tua Santa Palavra, meditando nessas verdades preciosas, Senhor. Fortalece a nossa fé, nos dê a graça para entendermos cada vez mais essas verdades e sermos consolados e firmados por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por nós. Não temos medo, mas sermos consolados pelo fato de que Tu és soberano, pelo fato de que Tu tens o controle de tudo, apesar das nossas fraquezas, Tu não depende de nós, o futuro está nas Tuas mãos e que tudo é para a Tua glória, Senhor. Que nós possamos descansar em Ti, porque a nossa vida também é para a Tua glória e devemos nos regozijar e confiar em Ti, viver cada vez mais para a Tua glória. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém? Amém.